Olá a todos! A nossa videoaula de hoje é sobre tecido conjuntivo. Esse tecido tão importante para preenchimento, sustentação, transporte de substâncias, transporte de metabólitos produzidos pelos tecidos para o sistema circulatório. Importante também para armazenamento de gordura, íons, também para defesa, fazendo parte as células sanguíneas, bem como reparo de tecidos, reparo tecidual por meio do processo de cicatrização. A principal composição dos tecidos conjuntivos são células e matriz extracelular. E o que determina os tipos de tecidos são justamente a proporção entre essas composições, né? Então, os diferentes tipos de tecidos conjuntivos residem na proporção entre células, fibras, matriz extracelular e na composição e organização dos componentes dessa matriz. O tecido conjuntivo apresenta células, então, separadas por matriz extracelular abundante, material intercelular produzido por meio dessas próprias células e quase sempre bem vascularizado, com exceção do tecido cartilaginoso, que é avascular. Pode receber nomes especiais, o tecido conjuntivo em certos locais, tipo lâmina própria, cápsula, que está ao redor de órgãos, septos e trabéculas, estroma. Temos diferentes tipos celulares, células residentes, né? E células transitórias, as quais migram e podem sair desses diferentes tecidos. Abundante material extracelular, né? Formando uma matriz formada por colágeno, fibras reticulares e fibras elásticas, as quais são formadas por uma célula chamada fibroblasto. Apresentamos um gel viscoso formado, por exemplo, de proteoglicanas, de glicoproteínas. Temos também, pessoal, a particularidade de quantidade de apresentação de acordo com o tipo de subtipo de tecido conjuntivo. A substância fundamental é como se fosse um gel, um concreto. É uma substância transparente, apresentando uma boa hidratação, sem uma estrutura histológica visível, então ela é amorfa. É composta, então, por proteoglicanas, glicosaminoglicanas, glicoproteínas adesivas. E a principal substância dessa substância fundamental é preencher os espaços ocupados nesse tecido, facilitar passagem de moléculas e íons, bem como pode auxiliar como uma barreira física contra a penetração de patógenos. Nós temos também a composição de fibras colágenos tipo 1, que são muito importantes para resistência à tração, localizadas principalmente nos tendões, na derme. A proteína mais abundante aqui, né, é o colágeno, então 30% do peso seco do corpo é formado por colágeno do tipo 1. Nós temos também fibras reticulares do tipo 3, que é uma rede tridimensional flexível para órgãos que mudam de volume, tá? Então, estruturas que podem mudar de forma transitória de volume, e nós temos as fibras elásticas, que cedem as trações, mas são capazes de retornar à sua forma inicial. Pensa num elástico, enquanto a gente estica esse elástico, ele tende a voltar. Isso é importante para garantir a qualidade do tecido. O principal tipo de célula, então, que a gente precisa recordar, que está localizado no tecido conjuntivo, é o fibroblasto. Por que o fibroblasto? Porque ele é uma célula estrelada com citoplasma volumoso, apresenta muitas organelas, né? E a principal função dele é sintetizar colágeno e fibra elástica, bem como é importante para a produção do gel viscoso, chamado de substância fundamental. É uma célula com intensa atividade. Nós temos também a presença, e aí a gente consegue diferenciar em lâmina histológica a presença do fibrócito, que tem um aspecto mais alongado, mais fusiforme, com citoplasma mais escasso, então uma célula um pouco mais achatada, apresenta um núcleo bem denso, bem corado, apresenta baixa atividade, é uma célula que a gente chama de célula quiescente, tá? Basicamente auxilia no processo de manutenção básica tecidual. Esses fibrócitos, quando ativados, podem se transformar num estado ativo, né, característico de fibroblasto. Isso é importante, por exemplo, em processos de cicatrização. Nosso tecido conjuntivo, então, é formado por diferentes células, as quais são residentes e muitas das vezes, né, auxiliam no processo de vigilância desse tecido conjuntivo para proteção mesmo.
Nós temos células chamadas de macrófagos, que são a equipe de limpeza, fazem fagocitose e são derivadas de monócitos do sangue. Tem como característica, por exemplo, diferentes tecidos podem apresentar outro nome, por exemplo, no fígado, podem ser chamadas de células de Kupffer. A ação é a fagocitose, tais como digestão de bactérias, restos celulares. É uma célula também que tem como função a apresentação de antígenos. Essa função é importante para que nós tenhamos proteção, a secreção de enzimas como colagenase e elastase, que auxiliam na manutenção da remodelação da matriz extracelular. Nós temos também a presença de mastócitos, que são células envolvidas, por exemplo, em resposta inflamatória, por liberar mediadores inflamatórios, sendo importantes a sua composição no trato digestório, nas vias aéreas, liberam histamina. Vocês provavelmente já devem ter tomado algum antihistamínico. A histamina é uma substância que aumenta a permeabilidade vascular, promove a vasodilatação, que é um dos mecanismos envolvidos no processo inflamatório. Bem como mastócitos podem liberar a heparina, que tem ação anticoagulante. Nós temos também os plasmócitos, que são células produtoras de anticorpos, sendo produzidos por meio de linfócitos B ativados. A ação é a produção maciça de anticorpos contra substâncias específicas, às quais previamente nós fomos expostos. Nós temos também a presença de células mesenquimais, que são as nossas células tronco embrionárias, retidas, presentes em tecido conjuntivo, que podem se diferenciar em vários tipos celulares do tecido conjuntivo de acordo com a nossa necessidade tecidual. Como dito anteriormente, o tecido conjuntivo ele é importante para a cicatrização. A cicatrização é dividida em 3 fases. A fase inflamatória, que basicamente nós temos a necessidade de limpeza, diminuição de entrada de micro-organismos. As principais células envolvidas são neutrófilos, que são a nossa primeira linha de defesa, que executam uma limpeza inicial. Os macrófagos, que fagocitam e liberam fatores de crescimento para que nós tenhamos já um processo de reparação tecidual por meio da ativação de fibroblastos. A segunda fase, que é a proliferativa, que vai de 3 a 20 dias, nós temos uma intensa atividade dos fibroblastos, os quais proliferam ativados pelos macrófagos, secretando uma nova matriz extracelular. Então, aqui nós temos a secreção de fibras de colágeno, fibras elásticas, bem como nós temos a formação de novos vasos, chamados de angiogênese. Um processo de remodelação. Aqui, pessoal, é importante lembrarmos que nós temos enzimas tais como a colagenase, a elastase, as quais conseguem equilibrar a formação de colágeno de fibras elásticas. E aí nós temos uma cicatrização de forma eficiente. Uma vez que essas enzimas elas não trabalham de forma equilibrada, ou seja, em ação diminuída, o que nós temos? Nós temos excesso de formação de fibroblastos, de tecido conjuntivo, que a gente pode observar, por exemplo, naquela cicatrização de queloide, cicatrização mais alterada. Durante as nossas próximas aulas, nós iremos trabalhar, então, com diferentes tipos de tecidos conjuntivos. Nós temos, em relação ao tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido conjuntivo frouxo, o tecido conjuntivo denso, não modelado e modelado, o tecido conjuntivo especializado, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido reticular e hemocitopoético. Os 3 tipos de tecido conjuntivo propriamente dito, eles se modificam de acordo com a proporção da composição desse tecido conjuntivo. O frouxo, nós temos mais células e muito mais formação de substância fundamental e fibras elásticas, fibras colágenas mais delicadas. Aqui apresentado na derme papilar, esse tecido conjuntivo com poucas fibras. Notem que o tecido conjuntivo denso não modelado, nós temos menos células e maior expressão, maior quantidade de fibras, que podem ser representados por essa estrutura aqui mais escura, a fibra elástica. E aqui, ó, se vocês observarem, essa composição aqui um pouco mais rosa, um pouco mais escura, o colágeno.
né? Então, as fibras colágenas. A propriedade delas tem uma capacidade resistente, tridimensional atração, e nós temos também o tecido denso modelado, a qual tem menos células, muito mais proporção de células colágenas dispostas de forma paralela. Tem uma grande capacidade de resistência máxima em uma única direção, e o tendão, se vocês lembrarem das aulas de anatomia, compõem o músculo estriado esquelético. O tecido conjuntivo frouxo, ele tem 3 funções fundamentais: sustentação de epitélios, levando nutrientes, né, uma vez que o epitélio é avascular, preenche espaços circundando vasos sanguíneos, vasos linfáticos, feixes musculares. Também auxilia no processo de defesa imunológica, apresentando uma matriz viscosa rica em água, atua como uma barreira contra micro-organismos, abriga tecido linfóide, específico, por exemplo, do malte e o balte. O malte envolvido na parte imunológica de trato gastrointestinal, também formando placas de Peyer no intestino, também formam a defesa imunológica Balt relacionado à via aérea. Então, o tecido conjuntivo, ele apresenta essas 3 funções mais importantes. Divisão em tecido conjuntivo denso, o que é uma coisa densa? É que apresenta muita quantidade de fibras colágenas, e também, dependendo do tecido, se é o tecido conjuntivo denso não modelado, apresenta grande quantidade de fibras elásticas. Então, o que o denso não modelado de característica vocês podem observar? A disposição dessas fibras em várias direções, não é uma coisa organizada. Diferente do tecido conjuntivo denso modelado, em que as fibras colágenas elas estão dispostas de formas paralelas. A importância do tecido conjuntivo denso não modelado. Ele apresenta uma grande resistência à tração, exercida em múltiplas direções. A localização clássica aqui, ó, a derme reticular. Apresenta também como característica, né, a localização em cápsulas de órgãos. Já o tecido conjuntivo denso modelado, ele tem então essas fibras de colágeno dispostas de forma paralela. É importante para resistência extrema a forças que atuam em um único sentido. Então, aqui representado no músculo, o tendão ele se localiza na extremidade aqui, né, desse ventre muscular. É importante para garantir a inserção desse músculo no osso. Então, é resistência extrema a forças que atuam em um único sentido. A gente apresenta, então, em tendões e ligamentos. Iremos começar a discutir agora os tecidos conjuntivos especializados. Então, tudo que a gente viu até o momento foi tecido conjuntivo propriamente dito. A partir de agora, iremos estudar os tecidos especializados. Então, nós temos 2 tipos de tecidos adiposos. O tecido adiposo branco unilocular, que é muito importante para vocês nutricionistas, ele faz parte da hipoderme, né? Antigamente chamada de hipoderme, mas hoje nós chamamos de tela subcutânea. É importante que vocês guardem as características desse tipo celular, que é chamado de adipócito. Então, nós temos uma única e gigantesca, pode variar, né, de uma pessoa para outra, gota de lipídio. Então, o que nós temos armazenado aqui? Nós temos gordura, basicamente na forma de triglicerídeos. Qual que é a característica histológica que a gente pode observar? O núcleo é localizado de forma periférica, porque essa gota, ela vai fazendo com que o núcleo, ele seja colocado na região mais periférica da célula. Tem como função importante, função reserva energética do organismo, justamente por armazenar triglicerídeos. Isolamento térmico também, uma vez que faz parte aí da nossa pele. A absorção de impactos, predominantemente em adultos. Temos também o tecido adiposo marrom ou multilocular. Qual que é a morfologia dele? Ao invés de uma única gota de gordura, como nós observamos no unilocular, podemos observar nos adipócitos várias gotas de gordura. Qual que é a importância desse tecido conjuntivo especializado? Ele apresenta uma grande quantidade de mitocôndrias. Por que ele é chamado de tecido conjuntivo marrom? Por quê? Ele é altamente vascularizado e apresenta mitocôndrias.
Mitocôndrias têm um aspecto mais esverdeado. E o nosso sangue, a gente sabe que é vermelho. Então, na coloração básica, a gente sabe que a fusão do vermelho com verde forma uma característica mais amarronzada. Então, a importância dele por apresentar grande quantidade de mitocôndrias é a produção aí de calor. Então, o ATP, naturalmente, vocês associam à produção de ATP. Aqui, pessoal, a mitocôndria, uma vez que ela é importante, esse tipo de tecido, na manutenção da temperatura corporal, nós temos aí uma diminuição de produção de ATP em relação à função dessa mitocôndria, mas ela é importante para termogênese. O que é termogênese? Na produção de calor. Nós temos aí uma proteína chamada de termogenina, a qual atua diminuindo a fosforilação oxidativa, que é uma das fases importantes para a produção de ATP, reduz essa fase e mobiliza essas fases iniciais da produção de ATP para a síntese de calor. Ela é prevalente em recém-nascidos, bem como em animais que sofrem o processo de hibernação. Outro tecido conjuntivo especializado é o nosso sangue. Ele é composto por plasma, correspondendo a 55% dele, por 1% de camada leucoplaquetária e também 42 a 47% é formado por eritrócitos, hemácias. Nós sabemos então que o plasma é a parte mais líquida, formado por 90% de água, 9% de proteínas, dentre elas a albumina, fibrinogênio, que é essencial para o processo de coagulação, formação de imunoglobulinas. Nós temos 1% compostos orgânicos, gases e íons, e nós temos ali o soro, que é um plasma sem fibrinogênio. Então, quando a gente separa aqui, né, nós temos aí a formação desse plasma, nessa condição que a gente aplica, por exemplo, uma heparina, que a gente consegue essa divisão, ou a gente pode deixar esse sangue formando o soro, que é um plasma aí com a diminuição de fibrogênio. Nós temos uma camada, então, leucoplaquetária, que corresponde a 1%, formada pelos leucócitos, que a gente, se for lembrar, são células de defesa. E nós temos também plaquetas. Plaquetas, vocês precisam lembrar que células que auxiliam na coagulação. Nós temos também aí os eritrócitos, que vocês precisam lembrar que são importantes ali para transporte de gases. Mais importante, o nosso oxigênio. Função central do sangue, transporte, né, de gases, nutrientes, regulação térmica, porque se vocês recordam, num processo de vasoconstrição, que é uma situação de frio, né, o que a gente faz? A gente retém calor no nosso corpo. Quando a gente está com um excesso de temperatura corporal durante um exercício físico, por exemplo, os nossos vasos vasodilatam, liberando calor para o ambiente. Além disso, devido à composição de leucócitos, nós temos uma importante função de defesa imunológica. Iremos falar das principais características dos componentes celulares do nosso sangue. Nós temos as hemácias, que são células bicôncavas anucleadas, ou seja, não apresentam núcleo, não apresentam mitocôndrias, portanto, a síntese de ATP é exclusivamente por via anaeróbica, são altamente flexíveis, mas em algumas condições patológicas podem mudar a sua conformação, tipo na anemia falciforme, elas apresentam um formato de foice. Nós temos um diâmetro de 7 a 8 micrômetros, apresentam em média 120 dias de vida. Nós temos a hemoglobina no seu interior para o transporte de gases, concentração de 4 a 6 milhões milímetros cúbicos. As plaquetas são como se fossem fragmentos citoplasmáticos anucleados que surgem na medula, apresentam dimensão de 2 a 4 micrômetros, tem como função. Então, o que você vai lembrar de plaquetas? São importantes para o processo de coagulação, uma vez que estimulam a adesão e a agregação para selar vasos sanguíneos. Concentração de 200 mil a 400 mil milímetros cúbicos. O que é a importância da plaqueta e qual doença que você pode associar? Se vocês lembrarem, por exemplo, numa condição de dengue, a gente tem uma redução de plaquetas, predispondo a pessoa a hemorragias. Por quê? Há uma deficiência na coagulação.
Os leucócitos são como se fosse o nosso exército de defesa. Eles estão dispostos no sangue e podem estar aumentados em situações de infecção, por exemplo. Nós temos duas classes, os granulócitos e os agranulócitos. O que é isso, professora? Na verdade, são grânulos apresentados no citoplasma, ou a ausência deles, como em linfócitos e monócitos. Os neutrófilos são a primeira linha de defesa, apresentam intensa capacidade de fagocitose de micro-organismos, como bactérias. Nós temos eosinófilos, que auxiliam na defesa contra parasitas e no controle de alergias. Os basófilos, eles são capazes de liberar histamina e heparina em respostas alérgicas graves. Os agranulócitos, que apresentam núcleos mais regulares, os linfócitos, se vocês notarem, o núcleo é extremamente grande, são importantes para a resposta imune específica. Por quê, pessoal? Eles são produtores aí de anticorpos, ok? Então, nós temos células T, células do tipo B, que são importantes na síntese, na produção de anticorpos. Nós temos os monócitos, que são as maiores células do sangue e podem transformar em macrófagos nos tecidos. Então, de onde vêm aqueles macrófagos residentes de tecidos? Eles são oriundos dos monócitos que estão circulando aí no nosso sangue. As células sanguíneas são originárias da nossa medula óssea. Então, na medula, nós temos células tronco pluripotente. O que é isso, pluripotente? São células que podem se transformar em diferentes outras células. Basicamente, em dois grandes grupos, duas linhas importantes. A linha mieloide, que são produtoras de plaquetas, hemácias, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, monócitos e macrófagos, e a linha linfóide, que são produtoras de linfoblastos, linfócitos T, linfócitos B, plasmócitos. Então, pessoal, a gente tem aí uma importante regulação da síntese, da estimulação da nossa medula óssea, né? É importante ressaltar aqui com vocês, em situações de baixa quantidade de oxigênio no nosso sangue, nós temos a ativação no nosso rim de um hormônio chamado eritropoetina. O que esse hormônio faz? Ele vai na nossa medula óssea e estimula, por exemplo, a produção de hemácias. Então, pessoas que são dispostas aí, que estão vivendo, por exemplo, em ambientes de alta altitude, ou seja, com baixa disponibilidade de oxigênio, nós temos uma intensa atividade da eritropoetina. Então, nós temos um aumento, por exemplo, na produção de hemácias. Eu gostaria de ressaltar com vocês também que pacientes que têm baixa quantidade de hemácia, isso pode ser sugestivo de anemias. Para finalizarmos a nossa aula, eu gostaria, de ressaltar a importância desse tecido conjuntivo especializado. Então, ele é formado na medula óssea, a qual fornece a força de trabalho contínuo, produz os transportadores, que são o sangue, as substâncias defensoras, como leucócitos e macrófagos, a partir de uma célula pluripotente, as nossas células tronco. São distribuídos, esse tecido conjuntivo especializado, um tecido especializado líquido, tanto importante para transporte de nutrientes, oxigênio, as próprias células imunológicas, através de todo o nosso corpo, e forma uma estrutura e suporte, Então, a gente sabe que o tecido conjuntivo, e aí a gente volta, para o nosso tecido conjuntivo propriamente dito, a malha final, tanto o tecido conjuntivo frouxo quanto denso, recebe a nutrição do sangue, então aí correlacionando com esse tecido conjuntivo especializado, sanguíneo, em relação ao tecido conjuntivo propriamente dito, o qual chega para ele, para esse tecido conjuntivo a partir do sangue, nutrientes. Nós temos também nesse tecido conjuntivo células de defesa. Isso constrói uma rede de colágeno que mantém os nossos órgãos em posição.
importante ressaltar que do osso à pele, do estado líquido ao sólido, o tecido conjuntivo não apenas é capaz de preencher espaços, ele é o próprio alicerce de forma dinâmica que torna a vida estruturalmente possível. Então, o que a gente viu nessa aula? A gente viu o tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, denso modelado, denso não modelado. Nós também discutimos o tecido especializado adiposo, que é o tecido adiposo unilocular, ou seja, uma única gota de gordura, que é o tecido conjuntivo adiposo branco, ou multilocular, que é o tecido adiposo marrom. Nós vimos também aí toda a parte do sangue, quais são as características, a composição sanguínea, tá? Então, gostaria de finalizar essa aula agradecendo vocês e esperando para a nossa próxima aula. Muito obrigada!